Olá, o Raça na TV está começando agora. Eu sou Maurício Pestana, diretor da revista Raça, e apresento esse programa todas as semanas. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 300 anos da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Quem já não foi ao santuário, quem já não cultuou ou cultua Nossa Senhora da Aparecida nesse país, que é a padroeira do nosso país? No programa de hoje vamos entrevistar o padre Enes de Jesus, que vai contar um pouco dessa história, um pouco da história da pastoral do negro no Brasil e todas as comemorações que estão em volta dos 300 anos da padroeira do Brasil. Padre, como vai? Ok, Maurício, uma alegria estar aqui com vocês da Raça e falar dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida é uma grande graça para todos nós. Mas antes disso, padre, eu quero que o senhor conte um pouco sobre, primeiro, a história dos afrodescendentes na Igreja Católica. Eu sei, na própria Raça, eu já escrevi, que ela é uma história marcante, é uma história recente, né? Eu me lembro que um texto que eu pesquisei e escrevi na Raça fala que até meados de 1960 você não tinha uma presença tão grande dos negros dentro dos cargos como padres e bispos. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história, padre. Certo, todos nós sabemos que a história da Igreja Católica e os negros inicia-se com a vinda dos escravos para o Brasil no século XVI. Segundo tradição, os negros chegavam e eram batizados e carimbados por outro lado, carimbados com o sobrenome da família que os comprava. Os negros aos poucos foram se organizando e uma das entidades que receberam os negros no nosso Brasil foram as Irmandades São Benedito, as Irmandades Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Eles foram se organizando dentro dessas Irmandades e nestas Irmandades também foram palco de organizações para a libertação da sua escravidão. Nós podemos dizer, padre, que talvez a Igreja Católica tenha as instituições mais antigas de libertação dos escravos também, né? Talvez até chega a ser uma certa ironia, porque a mesma igreja que batizava, que carimbava, e segundo historiadores até um percentual do tráfico negreiro ia para Santa Sé, né? Foi onde teve essas organizações as mais antigas. Eu conheço uma em Salvador, que é a Associação dos Desvalidos. Se eu não me engano, é a instituição mais antiga, né, no Brasil, de negros pela libertação dos escravos. Acho que a gente poderia dizer isso, né, padre? Com certeza. A Irmandade do Rosário dos Pretos de Salvador é a mais antiga do país, seguida do Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. Nesses espaços, os negros foram conquistando o seu direito de fala, o seu direito também de organização. É muito importante se a gente percebe e vai fazendo uma leitura do histórico, dos arquivos históricos das nossas igrejas no Brasil, nós vamos encontrar aí os estatutos dessas irmandades, e nesses estatutos eles têm lá como regras, primeiro, os negros vão se ajudar comunitariamente, eles vão, depois que receberem a alforria, havia a história da alforria, e essa história daria possibilidade para que os negros pudessem ganhar alguns trocados, e esses trocados eram organizados dentro da Irmandade como um caixa comum. E é a partir desse caixa comum que eles, durante um ano, iam juntando os seus centavos para que pudessem comprar a libertação dos seus companheiros, dos seus malungos. Aí, e é interessante que faziam isso no dia do santo. Então, por exemplo, no dia de São Benedito ou no dia de Nossa Senhora do Rosário, eles abriam o cofre, contavam e diziam: nós temos tanto, e é com esse tanto que nós vamos comprar fulano e ciclano.
a liberdade do fulano e ciclano, vai ficar livre a partir de agora. Então, a gente percebe que a comunidade negra vai se organizando dentro dessas irmandades e não esquecendo dos seus irmãos. Eu estou livre, vou ajudar o meu irmão também a ficar livre. Uma coisa também, padre, é que, e aí partindo um pouco para o lado mais contemporâneo dessa luta dos negros dentro da igreja, essas irmandades, elas no começo do século XX, final do século XIX, final da escravidão, elas também são potencializadas, né? Então eu vejo, por exemplo, quando eu pego a história da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que fica ali no Largo do Paissandu, ali onde está a estátua da Mãe Preta, eu me lembro que no começo do século XX, ali, os idos de 1910, 1920, ela era muito forte, né? muito fortalecida. Elas perderam um pouco essa força ou essa representatividade. Seria advento das outras igrejas que chegaram no país? Seria da modernização? Seria da própria exclusão? Eu costumo dizer que o século XX foi o século que mais excluiu os negros nesse país, né? Não diria nem que foi o século XIX, que nós passamos quase todos como escravizados. Mas quando você pega o final do século XIX, você tinha grandes intelectuais, como André Rebouças, né, que construiu a Rebouças, né? Enfim, vários intelectuais. Quem fundou a Academia Brasileira de Letras, né, Machado de Assis, era um negro, né? Você tinha, enfim, vários negros que a gente poderia estar citando aqui. E depois do século XX foi diminuindo um pouco. Agora foi diminuindo também o poder dessas irmandades. Mas o que se deu a isso, padre? O que a gente tem percebido, quer dizer, um pouco distante aí do século XX, fazendo uma análise histórica, a gente percebe que a mudança de época, ela vai trazendo aí um outro foco também para a igreja. Então, a igreja, a partir do século XX, através do Concílio Vaticano II, que abre a igreja para o mundo moderno, a partir do Papa João XXIII, isto começa também a reorganização da igreja para um novo século que está aparecendo. A igreja que rezava em latim, ela passa a rezar na língua local. Então começa uma reorganização de todas as pastorais na igreja. Então a gente percebe também que o foco maior começa a se perder, apesar das discriminações existirem, mas o foco maior das irmandades foram justamente esta força para lutarem contra a escravidão e buscarem a sua libertação. Então, a partir da década de 60, a gente percebe que tem um novo na história da igreja. E este novo vai também, de uma certa maneira, mexendo com aqueles e aquelas, por exemplo, as nossas irmandades. Ela vai ficando um pouco mais sem elementos novos, sem homens e mulheres, né, um pouco mais jovens. Então você tem aí uma camada de irmãos e irmãs dentro dessa nossa irmandade que já tem uma certa idade. Ela não conseguiu, de uma certa maneira, atrair aí a juventude para dentro de si. Com isto, a gente não quer diminuir a responsabilidade e a fortaleza das irmandades, mas de fato na mudança aí do 20 pós-libertação, 19-20, houve de fato aí uma queda, mas isto a gente vai percebendo que vai reorganizando a partir do século XX, na década de 60, com o Concílio Vaticano II. Mas por outro lado também, eu acho que assim, sempre tem as compensações, né? Eu acho que essa reforma que tem no núcleo da igreja fortalece também a presença de negros dentro da igreja, né?
não só nas irmandades e tal, dentro da igreja. Então, eu sei que até pelo menos começo aí dos anos 60 do século passado, a coisa mais rara que havia era você ter padres e bispos negros. Eu nem sei nem se tinha até 1960. Segundo o meu estudo, acho que poucos, né? Mas hoje você tem um fortalecimento muito grande, Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa presença de negros que extrapola as irmandades, mas que hoje está no núcleo da igreja. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, só para o nosso público entender, a cidade que tem mais de 460 anos, ela não tinha um bispo negro, né? Recentemente a gente ganhou um bispo na cidade, né? Um bispo auxiliar negro, né? Que está fazendo um trabalho fantástico, inclusive um trabalho muito bom com a comunidade negra. Aliás, quero trazê-lo ainda aqui ao programa para falar um pouco, que tem uma história bonita sobre sua história. Mas tem esse bispo, tem outros bispos. Eu queria que o senhor contasse um pouco essa revolução dos negros, né? Agora também tem um encontro anual, é importante vocês saberem também, nós temos um encontro anual de padres e bispos negros, muito importante. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa verdadeira a revolução, né? E que eu sei também que teve um grande... Teve um antes e um depois com o Papa João Paulo II, que autoriza, por exemplo, as missas afro. Queria que o senhor contasse um pouco sobre toda essa história, sim. Que o senhor faz parte, né, padre? É verdade, Maurício. Tem uma história muito bonita, quer dizer, a reorganização aí das irmandades e da comunidade negra vai ser muito importante para a história da igreja e para a história da autoestima do nosso povo. Então, como é que os negros vão se tornando padres, bispos, freiras, leigos e leigas engajados na história da igreja? Tudo isso, a grande força vem a partir do Concílio Vaticano II. Não é que no século XIX você não tinha um padre negro. A nossa história nos mostra que o padre José Maurício, né, o grande, não é, o grande intelectual e o musicista do nosso país, era um padre negro. Depois a gente tem aí um bispo que também de Mariana fez um sucesso muito, muito grande e é uma pessoa muito importante para a história da nossa comunidade negra. O Dom Pimenta, ele foi então arcebispo de Mariana em 1800 e pouco. Depois nós temos um padre que está sendo trabalhada a canonização dele, que é o padre Vitor, de Três Pontas, Minas Gerais. Os dois padres mais antigos, os três padres mais antigos da história da comunidade negra e da igreja no Brasil. 1800 e pouco é o nascimento deles, e eles conseguem ser padres, e Dom Pimenta, um bispo, arcebispo de Mariana, segundo historiadores, um dos grandes intelectuais da época. E então o Concílio Vaticano II vai trazer mais forças, porque a força do Concílio Vaticano II é olhar o local de onde é que o povo vem, olhar a cultura. Então, se olha na América Latina, a América Latina tem um rosto, e é a partir deste rosto que é trabalhado também a pastoral. Então, o rosto da América Latina é negro, é indígena, é pobre. Então, a igreja não pode deixar de olhar este rosto e trabalhar com esse rosto. É a partir daí que vai nascendo, então, a pastoral afro. Então, a pastoral afro, ela nasce justamente após o Concílio Vaticano II, através das conferências de Medellín, de Puebla, de São Domingos e a conferência de Aparecida. Então, essas conferências vão dando subsídios para que a comunidade negra comece a se enxergar. Olha, eu também faço parte, eu também estou lá na televisão, eu também estou lá na igreja, eu também tenho representante na igreja também tem bispo. Então, isso foi organizando esse movimento dentro da igreja, negro e igreja, negritude e igreja, pastoral afro.
Então isso vai dando visibilidade também à comunidade negra. Isto vai fortalecendo as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, e vai dizendo para nós também podemos ser padre, nós também podemos ser bispo, nós também podemos também estar no alto escalão aí da história da igreja. Então hoje nós temos um grupo significativo para os tempos de hoje. É uma média de 30 bispos negros, e temos uma pastoral a nível nacional, a Pastoral Afro do Brasil, que está organizada nacionalmente, e temos um bispo referencial para esta Pastoral Afro. O nosso referencial é o arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni, e que é uma pessoa muito viva e também com uma responsabilidade muito grande, que é responder pela comunidade negra da igreja no Brasil inteiro. Então nós estamos organizados a nível Brasil e fazemos os nossos encontros, sejam eles da Pastoral Afro do Brasil, sejam eles de padres e bispos negros, e a comunidade negra dentro da igreja está, graças a Deus, se organizando. Padre, uma outra coisa, padre, que nos chama muito a atenção, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Hoje o Brasil, enfim, todos os problemas que nós vivemos, problemas sociais, problemas políticos, né? Problemas, enfim, a gente está... Acho que o Brasil nunca teve... O Brasil está em crise. Eu tenho um amigo que costuma dizer que o Brasil parece que ficou louco e não voltou mais, né? Porque a gente hoje, problema é o que não nos falta. Mas talvez um dos problemas mais graves que a gente tem sofrido, principalmente como comunidade negra, é o problema da intolerância religiosa. Eu digo como comunidade negra porque o maior foco tem sido as religiões de matrizes africanas, em que pese a Igreja Católica também tem sofrido com isso. A gente tem visto igrejas, capelas sendo invadidas, santos sendo quebrados, ou seja, a intolerância no nosso país hoje está muito forte. Como é que o senhor vê esse momento que a gente está vivendo, e o que fazer, padre, para que o nosso país volte a ser um país harmonioso? Esse país é um país que sempre conviveu com as diversas religiões e de forma positiva, de forma... esse foi um país sempre aberto a todo mundo, né? Aqui, judeus, muçulmanos, católicos, religiões de matrizes africanas, como do Candomblé, da Umbanda, todo mundo viveu sempre, né? Desde a história desse país, bem. Mas agora a gente está vendo que está aumentando o recrudescimento e a intolerância religiosa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E a gente vê com muita tristeza esta discriminação das religiões afro-brasileira e também um pouco da católica. Vejam, é muito triste nós observarmos líderes que fazem parte de uma religião. O que é religião? É ligar, não é? Somos nós ligados a Deus. Aqueles que acreditam em Deus vão, né, atentar-se contra o seu irmão. Se a religião é para nos ligar com Deus, como é que eu posso, não é, ser intolerante com o meu irmão que professa uma outra fé? É descabimento. Então, qual é a solução? A solução é nós continuarmos juntos. Nós não podemos ter junto conosco a discriminação. Nós todos somos irmãos. O nosso Deus nunca pediu para que a gente discrimine o outro. Cada um e cada uma de nós devemos trabalhar para que estejamos unidos. O nosso Deus não quer separação. O nosso Deus quer que nós estejamos unidos uns com os outros. E para isto é muito importante nós continuarmos com o diálogo interreligioso. A nossa experiência, que vem justamente a partir do Concílio Vaticano II, ou seja, há mais de 50 anos, a Igreja Católica sempre tem trabalhado para que haja esse diálogo interreligioso, com judeus, com muçulmanos, com os irmãos e irmãs de matriz africana, os protestantes. Então a igreja está aberta para que a gente continue aí dialogando. Então eu fico muito satisfeito porque trabalhei ao seu lado aí na CEMIPIR, quando lá nós temos um grupo, continua esse grupo um pouco mais frágil nesses tempos,
mas produzimos muita coisa bonita. O diálogo interreligioso só nos fortalece, vai fazendo com que a gente continue cada vez mais forte e trabalhando para que, gente, nós todos somos filhos de Deus, Deus não quer discriminação de ninguém, nós temos que trabalhar para que haja a paz. E o diálogo interreligioso é caminho para a paz. Esse grupo é uma das realizações que eu fiz quando secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, que eu mais me orgulho, né? Na realidade era um grupo que já se reunia há muito tempo, né, padre? Né? Então era um grupo com padre, como o padre Enes da Igreja Católica, mas tinha representantes dos muçulmanos, representantes dos evangélicos, inclusive representante dos ateus, né? A gente conseguiu juntar, fazer um decreto na cidade de São Paulo, colocar esse grupo como um grupo oficializado pela Prefeitura de São Paulo, e foi muito bonito, né? A posse foi no Largo do Paissandu, né? Ao ar livre, com todas as pessoas se manifestando, com todas as pessoas proferindo sua fé e lutando contra a intolerância religiosa. Mas, padre, eu quero voltar aqui para falar de uma coisa. O Brasil é um país dos contrastes, né? Embora nós tenhamos um país que as desigualdades entre negros e brancos elas sejam tão gritantes, né, os números todos mostram, mas a padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Aparecida, né, que está fazendo 300 anos, e a Aparecida ela é proferida, enfim, por negros, brancos, enfim, por todas as pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que está sendo programado, Eu sei que todo ano tem uma missa, tem um encontro, e eu convido a todos a irem, que não é no dia 12, né? É quando todas as Irmandades Negras se encontram na Aparecida. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa festa e desse dia. Isso mesmo. Então, este ano, nós, no dia 4 de novembro, estaremos na nossa 21ª Romaria Afro-Brasileira. Então nós teremos gente do Brasil inteiro, irmãos e irmãs da Pastoral Afro e das Irmandades do Brasil inteiro, com seus padres, com seus bispos, para louvar a Mãe de Deus e nossa. O nosso povo negro conseguiu forças para continuarem as suas lutas e tem certeza que tem a mão de Mãe Negra fortalecendo este povo para a sua organização. Então o convite é aberto a todos para que vá à Aparecida no dia 4 de novembro, a partir das 10 horas nós estaremos lá com a nossa celebração e após a missa teremos uma quizomba no pátio de Aparecida, com música, com teatro e partilhando também a nossa comida. Então todos são convidados e a Mãe Aparecida precisa ser louvada. Mãe Negra Aparecida. A gente quer agradecer a Deus por ter mandado uma mãe da nossa cor. É tão interessante. Quando ela aparece? Ela aparece justamente no período da escravidão, da cor daqueles que são escravizados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem a sua maneira de mostrar o que Ele pode fazer. Ele faz daqueles que não têm muito, né? Ele retira do nada aqueles que estão, não é, relegados ao nada, e faz deles homens e mulheres cheios de paz para que continue a luta da paz. Olha, com essas palavras a gente vai encerrando o Raça na TV de hoje, lembrando que a nova revista Raça já está nas bancas, não é? Corram ou peçam pelo site www.revistarraça.com.br. Quero agradecer muito a sua presença, padre. Foi um aprendizado aqui, como sempre, as nossas conversas, né, padre? E convidar todos. Eu já estive nessa festa, Kizomba, que o padre fala, é festa, né, acho que em Urubá. É uma grande festa, tem cavalgada, tem, olha, para quem conhece o Santuário da Aparecida do Norte, para quem sempre vai lá, mas quando você vai no dia 4 é de arrepiar, porque é o povo negro enaltecendo, o povo negro, enfim, em estado de êxtase, louvando a nossa grande padroeira negra, que é Nossa Senhora da Aparecida.
4 de novembro, né, padre? Isso mesmo. Aparecida. Eu sei que saem alguns ônibus aqui da cidade de São Paulo, mas se você quiser acompanhar, tem que estar lá no dia 4. É um sábado, né? É um sábado. É um sábado. Padre, mais uma vez, eu queria muito agradecer, enfim, se o senhor tem alguma palavra para o nosso público, eu gostaria que o senhor manifestasse. Certo, então é um convite, nós estamos com bastante trabalho a partir desses 300 anos, então a missa no dia 4, um encontro em janeiro em Maringá das entidades negras católicas, e no mês de julho estaremos na Colômbia, o encontro de pastoral afro-americano. Então nós estamos hoje conectados no Brasil, na América Latina e também nos Estados Unidos. A gente faz parte também do grupo de padres e bispos negros, Black Catholic, sediado nos Estados Unidos. A gente precisa estar juntos, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado, padre. O Raça na TV está terminando agora e eu espero você a semana que vem. Muito obrigado.